As faculdades de filosofia que sucessivamente se criam vêm a ser, dessa sorte, os instrumentos normais de elaboração de uma cultura superior de caráter puro, em continuidade orgânica com os outros planos estruturais da vida intelectual da nação. Elas devem proporcionar as condições ideais para a atividade filosófica como manifestação mais alta desta cultura, em que irão exprimir-se as tendências profundas e as exigências históricas autênticas da vida nacional. Importa, entretanto, situar as perspectivas abertas pela organização definitiva das instituições universitárias e sua essencial referência, as faculdades de filosofia como órgãos privilegiados de criação cultural, na direção dos quadrantes novos para os quais se orienta a nossa rota histórica a partir dos anos 20 e que surgem irresistíveis do seio das mais profundas transformações que até então sofreram a nossa existência de nação. As primeiras análises e interpretações começaram a ser tentadas desta autêntica revolução de cujo participamos ainda em pleno. Ela foi o movimento de outubro de 1930, uma decisiva emergência no plano político, assim como o modernismo literário foi uma primeira e estridente afirmação no plano da cultura. Ora, as faculdades de filosofia vêm encontrar o sentido histórico da sua missão juntamente na tarefa de traçar as linhas inteligíveis da visão do mundo, em que deverão afirmar-se as forças sociais em processo de transformação. Constituindo o coração do corpo universitário, elas são responsáveis pela intensidade e qualidade de vida intelectual que o anima. Abertas pela natureza mesma das suas atividades de pesquisa pura para os horizontes das problematizações radicais, elas se apresentam como o lugar privilegiado das tomadas de consciência e do descortino dos itinerários novos. Missão decisiva se aceitamos dar aos órgãos normais da cultura uma específica causalidade do processo social, capaz de reagir originalmente ante a pressão das infraestruturas para elaborarem fórmulas de universalidade humana, inteligível validez, o conteúdo das autênticas exigências de um momento histórico. A diferença apresenta-se, pois, fundamental entre os pensadores isolados e autodidatas da época pré-universitária da filosofia brasileira e aqueles que devem desenvolver a sua atividade dentro dos quadros institucionais da cultura superior e que têm à sua disposição todos os meios de preparação metódica e de rigor técnico que a obra científica exige. Todas as universidades brasileiras têm hoje as suas faculdades de filosofia e é no seio delas, segundo a importância da respectiva situação cultural, que trabalham os grupos mais ativos de estudiosos da filosofia. Uma referência indispensável nesta altura às universidades católicas. Se a reflexão filosófica de nível universitário assume agora uma importância decisiva no processo cultural brasileiro, o pensamento cristão deve surgir como uma componente essencial e fundamental desse esforço, que se dirige a uma interpretação do nosso mais autêntico ser e a um empenho consciente na linha do nosso verdadeiro destino. Com efeito, a nossa proveniência histórica confere irrevogavelmente uma substância cristã à nossa civilização. E na hora que a cultura avança entre nós para a maturidade das criações originais, é historicamente imperativo que no plano dessas criações venha a exprimir-se também a nossa essência cristã. Foi na mais exigente consciência desta missão que se fundaram em 1941 as faculdades católicas do Rio de Janeiro, núcleo da universidade que viria a constituir-se em 1946. Essa encontrou seu símbolo vivo no padre Leonel Franca, seu primeiro reitor, cuja obra representava a expressão mais alta da inteligência e cultura a que até então se alçara o catolicismo brasileiro. Fazendo da Universidade Católica do Rio de Janeiro a última e grande empresa de sua vida, Leonel Franca imprimiu de vez na cultura católica universitária a marca do seu espírito, voltada para os mais altos e mais dilatados ideais do pensamento cristão. Fruto já da promoção dos estudos filosóficos ao nível universitário, parece-nos ser a fundação em 1949, sob os auspícios da reitoria da Universidade de São Paulo, do Instituto Brasileiro de Filosofia, que encontrou desde o início em Miguel Reale um incansável animador. As seções estaduais do IBF têm se organizado justamente com elementos predominantemente universitários, sobretudo das faculdades de Filosofia e Direito, e assim, a esta instituição fica confiada em grande parte a responsabilidade de manter vivo o espírito de maturidade científica que deverá marcar doravante os estudos de filosofia no Brasil. Em 1950, o IBF organizou o primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia, que teve lugar em São Paulo de 22 a 26 de março. A importância deste acontecimento cultural deixa-se facilmente avaliar e não é difícil situá-lo na linha dos mais auspiciosos resultados do decreto de 1939 que instituía as faculdades de filosofia.
É verdade que uma leitura dos anais do Congresso nos apresentará, ao lado de comunicações de indiscutível valor, trabalhos bem deficientes, seja quanto à qualidade do pensamento e à solidez da informação, como também quanto à obediência aos preceitos da redação científica. O primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia foi, não obstante, um marco decisivo na evolução da filosofia brasileira. O segundo congresso realizou-se em Curitiba, em setembro de 1953, organizado pela Seção Estadual do Paraná, do IBF. Nesta ocasião, notou-se maior homogeneidade de nível científico nas comunicações apresentadas. O quarto centenário da fundação da cidade de São Paulo, 1954, deu ensejo à realização de um Congresso Internacional de Filosofia, ainda sob os auspícios do IBF, Instituto Brasileiro de Filosofia, de 9 a 15 de agosto. Os 3 volumes dos Anais representa o mais importante documentário de filosofia até hoje publicado no Brasil. O Congresso demonstrou mais que tudo a maturidade já alcançada pela reflexão filosófica brasileira, capaz de definir-se diante das grandes correntes e medir-se com os grandes vultos do pensamento contemporâneo. Enfim, as conferências que vêm sendo realizadas nos últimos anos, sobretudo no Rio de Janeiro e São Paulo, por vultos destacados da filosofia contemporânea, como Gabriel Marcel, Nicola Bagnano, Herbert Feigl, Ayer, Etienne Gilson, Schiacca, Battaglia, Julia Marias, von Hintley, e outros mostram que o pensamento filosófico brasileiro entrou definitivamente na circulação da cultura filosófica mundial. Não só encontra assim um espaço para projetar suas dimensões originais, como também se eleva aquele plano de universalidade em que necessariamente devem permanecer as autênticas atividades do espírito. Então, essa é um pouquinho dessa obra, que é o pensamento filosófico no Brasil de hoje, essa obra de 1961, do padre Henrique Cláudio de Lima Vaz, ele que era jesuíta, viveu entre 1921 e 2002. Hasta la vista, até a próxima.